Vamos lá, então. A Apple lançou ontem aí uma conta poupança, podemos dizer assim, né, nos Estados Unidos, que vai render aí 4,15% ao ano, né? Eu peguei aqui 10 vezes mais que a taxa média das contas poupança dos bancos, dos próprios bancos lá no país mesmo, né? E aí, já queria emendar a primeira pergunta aqui. Isso não coloca, né, a Apple em concorrência direta com os bancos? Qual que é a estratégia da Apple? Ela tá virando um banco mesmo? Paula, coloca, né, em rota de colisão direta com todos os grandes bancos americanos. E o fato da Apple, essa não é a primeira incursão da Apple no setor de finanças como um todo, estar se aprofundando nesse segmento é só uma tendência que a gente viu também em diversas outras empresas de tecnologia. De que na medida em que você fica grande o bastante, e você tem clientes o suficiente, é quase como uma força gravitacional que puxa as empresas em direção a dois negócios principais: anúncios e finanças, que são dois negócios incríveis se você tem escala, se você tem uma base muito ampla de clientes. Então a Apple fez esse primeiro movimento de entrar no segmento de finanças com o Apple Wallet. Aqui no Brasil, todos os usuários do iPhone conseguem cadastrar os seus cartões de crédito e utilizar o próprio iPhone como meio de pagamento. Porém, os serviços são muito mais completos já nos Estados Unidos, em que a Apple oferece um cartão de crédito próprio, oferece um serviço que lá fora é chamado de Buy Now, Pay Later, que é similar ao que a gente tem aqui nos nossos pagamentos parcelados, porém lá nos Estados Unidos é uma dinâmica um pouco diferente. E agora começou a oferecer também uma conta poupança. Em comum, tanto a conta poupança quanto o cartão de crédito da Apple utilizam a infraestrutura bancária do Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos americanos. Para a Apple, a visão de negócio de executar um movimento como esse está muito atrelada à retenção do cliente. A gente tem uma recomendação de compra para as ações da Apple. Essa recomendação ela vem desde 2016, 2017. A gente sempre carregou essa ação nas nossas carteiras internacionais aqui. Na nossa opinião, não é só uma das maiores, mas também uma das melhores empresas do mundo. Agora, falando especificamente desse anúncio, a minha opinião é que tem pouco impacto para a ação, tá? Principalmente no curto prazo, assim. A Apple é um negócio simplesmente imenso. É uma empresa que fatura centenas de bilhões de dólares anualmente. E até que essa conta escale, ou, na verdade, muito provavelmente, a Apple está subsidiando essa conta, né? Essa conta provavelmente não vai dar muito lucro, não vai ter muita contribuição para os lucros imediatos da Apple, porém ela adiciona muito no que eu comentei no começo da nossa conversa, que é em termos de perenidade, né, de perpetuidade do negócio. Então, puta, é mais um fator para reforçar de que você tem muita sustentabilidade nesses números, de que seguirão sendo vendidos iPhones, iPads, Apple Watches e tudo mais, porque você está retendo o cliente, está gerando muito valor para o cliente, porque por ele continuar com a Apple. Então, dito isso, a gente tem essa recomendação de compra para as ações já datadas de muito tempo. Eu não acredito que nesse momento as ações são particularmente baratas, tá? Não vejo a Apple como uma grande barganha, como oportunidade de muita multiplicação de capital. É uma ação hoje que ele é cara. Então, quando a gente começou a investir em Apple, em 2016, 2017, a ação custava 10, 12 vezes lucros, quando muito. Hoje a Apple vale 26 vezes lucros. Então, teve um processo de reprecificação, de expansão de múltiplos muito importante para essa ação nos últimos anos. E é muito um reflexo da quantidade de serviços que passaram a compor os resultados da Apple. Então, não só todos os serviços financeiros, mas também os serviços de armazenamento em nuvem, serviços digitais como o Apple TV Plus, serviços como o Apple Fitness Plus, que também todos eles geram subscrições, geram receitas recorrentes para a própria Apple. A Apple Store está crescendo bastante, principalmente por toda a mudança que eles provocaram no ecossistema mobile. Esse assunto para outra conversa, que a gente pode falar horas sobre isso. Mas eu acho que é para você ter como uma ação premium da sua carteira, com uma ideia de preservação de patrimônio em termos reais, sabe? Esse é um cara que vai preservar o seu capital trazendo retornos acima da inflação. Mas não é um cara que vai mudar a sua situação financeira, sabe? Não é uma empresa que eu acredito que vai se multiplicar muitas vezes, mas ela vai entregar retornos consistentes no tempo.